Já estamos gravando, tá? Então, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Obrigado aí pela presença de vocês. Boa noite a todos. Estamos aqui com grande satisfação, recebendo um parceiro que vem nos brindar aqui com um tema tão relevante, né? O PMI-DF agradece demais a parceria e esse apoio. Saúdo vocês, esse ano 21 começou aí cheio de algumas incertezas e ainda algumas dificuldades. Gente, desculpa o cuco. E ainda com algumas dificuldades com relação à pandemia, né? É um momento muito crítico, então a gente ainda precisa manter o distanciamento. Cada vez mais é importante a gente não esquecer de estar ampliando nossos conhecimentos, melhorando e repensando como a gente atua no mercado de trabalho e mesmo na nossa vida pessoal. Todos os conhecimentos nos agregam, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E é muito importante a gente não deixar de buscar melhorar, né? A gente é um potinho que sempre cabe mais um pouquinho, né? Então, eu queria agradecer muito ao Pedro essa parceria e queria convidar vocês a continuarem, né, participando dos nossos eventos. Entrem no nosso site, lá tem o nosso calendário de eventos, com tudo divulgadinho, né? Então, assim, é uma oportunidade e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. Eu esqueci de me apresentar, desculpa, né? Então, eu sou Maria Cristina Duarte, sou vice-presidente do PMI-DF e é um grande prazer recebê-los aqui, né? Quero agradecer a Kellen, né, que vai ser a moderadora desse painel, nossa diretora de projetos sociais na casa, Matheus, nosso diretor de comunicação, que sempre enriquece os nossos conteúdos e está sempre atrás de novidade para a gente aí no mercado. Então, gente, olha, uma boa noite para nós todos e tenho certeza que vocês vão adorar. Kellen, está com você, tá bom? Obrigada. Obrigado, Obrigada, Cris. Então, pessoal, boa noite novamente, né? Porque já entraram mais pessoas. Estamos aqui no nosso segundo webinar de 2021. E esse tema, com muito carinho, a gente trouxe sobre inteligência emocional, que o Pedro vai falar, uma habilidade do presente. E ele foi fruto de uma pesquisa nossa, de um webinar, né? Então, a gente questionou para a nossa comunidade de gerenciamento de projetos quais os temas seriam relevantes para a gente estar compartilhando aqui. Não só a gente falar sobre técnicas, ferramentas de gerenciamento de projetos, mas das nossas habilidades pessoais também, né? Que fazem parte de nós gestores de projetos. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigada, seja bem-vindo. Pedro está com muito conteúdo legal, pessoal. Ele vai abrir um espaço para a gente no final, para a gente fazer perguntas para eles. Eu já estou cheia de perguntas aqui. Espero que vocês também participem, tá? Coloquem suas perguntas no chat. Eu vou fazer essa busca no chat e no final a gente conversa com o Pedro para ele responder para a gente. Pedro, está preparado para as nossas perguntas, nossas avalanches? Tentando os motores aqui. Então, é com você. Agradeço, PMI, agradeço Cris, Matheus, Kellen, todos os envolvidos. Todo mundo me ouve bem? Ok. Sim. Compartilho a tela. Trabalho em equipe e inteligência emocional são as habilidades mais valorizadas por grandes empresas, diz pesquisa. 17 de novembro de 2020. Tem apenas 2 meses essa pesquisa. Ao mesmo tempo que 87% dos profissionais fracassam profissionalmente por falta de inteligência emocional. É claro que fracassam profissionalmente, né? Pessoal, de cada 10 profissionais, 8,7 fracassam por falta de inteligência emocional. Quase 90%.
E eu já vivia esse fracasso diário, mesmo antes de saber o que era inteligência emocional ou quem eu era. O único ser humano triste numa praia com um pai e irmã deve ter algum problema, né? Porque eu tinha. Eu era esse garotinho aqui. E andava triste, andava cabisbaixo, andava chateado, andava bravo, andava desentendido. Porque eu tinha gagueira. Com 4 anos de idade, eu adquiri esse problema de fala. E daí em diante foi uma dificuldade enorme para me comunicar, portanto, para viver, portanto, para acordar, portanto, para interagir, portanto, para socializar. Eu apenas queria falar. Acho que é uma necessidade, não é nem algo bom falar, é uma necessidade falar. E eu não consegui. Eu era mal-humorado, eu era grosseiro, eu era ansioso. Depois de muito perceber que sozinho eu não ia dar conta de fazer nada, com 7 anos eu comecei a fazer fonoaudióloga. Foi dos 7 aos 13 anos de fono, mais de 6 fonos diferentes, terapia em grupo. E foi muito esforço, li alguns livros. E eu te pergunto, talvez você esteja se perguntando, pô, mas Pedro, você está falando de gagueira, a gente não tem gagueira, não. A sua palestra devia ser dada para outras pessoas. A gente não tem gagueira. Ou talvez 1% de nós tenha gagueira, que é a quantidade estatística que tem no mundo. Então, talvez uma pessoa que tem. Mas eu te pergunto, qual é a sua gagueira? Todos nós temos aquela pedra no sapato, aquela dificuldade, aquele trauma, aquela crença. Algo que nos sabota. Não é à toa que dizem que nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Então, qual é a sua gagueira? Faça essa reflexão. Depois desses 13 anos, depois desses 6 anos fazendo fono, eu passei a simplesmente largar. Eu falei, acho que eu cansei. Né? Eu não vejo mais melhoria nenhuma. Não está mais ajudando. Eu entro numa salinha, faço alguns exercícios, sopro língua de sogra, dou cambalhota, faço alguns polichinelos, alguns exercícios sobre respiração e articulação, mas simplesmente quando eu saio daqui, nada muda. Até que, em meados de 2011, 12, eu já estava fazendo a engenharia de redes lá no UNB, no segundo semestre, matéria de redes óticas. O professor, no primeiro dia de aula, vem e fala: vocês só passam desse semestre se vocês fizerem uma apresentação no final do semestre sobre um tema que a gente vai sortear hoje. E quando ele veio e deu aquela notícia, todo o meu histórico de apresentações na escola, de falas em público, de tentativa de contar histórias ou interagir com colegas, toda aquela emoção negativa veio. E foram simplesmente 4 meses sem dormir. Passa os 4 meses, chega junho, meio do ano, no dia da minha apresentação, eu não consegui comer nada, tomei café, simplesmente eu só pensava nisso, só pensava que vai ser um fiasco, não vai ter como. E eu estava sozinho, não era em grupo, era eu sozinho. Chego lá, peço para ser o último, vão todos, professor Pedro, tá na sua vez. No UNB, aqui em Brasília. Levanto, meu notebook, plugo, aparece na tela, viro para as pessoas e quando eu vou dar bom dia, não sai nada. Não sai bom dia, não sai meu nome é Pedro, nem gaguejando saiu. 20 segundos, simplesmente olhando para a turma e sem saber o que fazer. Imagina. O que você faria nessa hora? Vou tentar de novo. Olho para o lado, o professor está me olhando, ele fala... Aí eu vou o caminho, saio da sala, vou no corredor, bebo água, caminhando, e aquela tensão. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço? Era a 30ª vez que isso tinha acontecido. Mas sabe quando enche o copo d'água até transbordar? Eu senti que estava transbordando. Olho pelo portal,
boto o rosto no portal, será que eu entro na sala? Será que eu não entro? Tomo a decisão de entrar. E tô lá de novo, frente a frente com a plateia. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Pedro. Eu tinha 8 minutos para falar, falei em 20, estourei o horário da aula, foi o maior fiasco da minha vida, mas eu fiz a porcaria da apresentação que eu tinha que fazer. Saio da sala, comentando com amigos, eu falo, gente, sinceramente, não dá mais não, nunca mais isso vai acontecer. Na semana seguinte, eu estava participando de um curso de oratória, liguei lá e falei, eu vou participar. Por mais que doa, vai doer, mas eu vou participar, porque não tem condição. E a minha crença era, não tem como um profissional trabalhar, um ser humano trabalhar sem conseguir falar, né? Nesse momento, essa era a minha crença. E tô lá eu, segundo dia de curso, vou mostrar para vocês como eu estava falando nessa época, para que vocês acreditem, para que vocês criem alguma empatia comigo e para que a gente se conecte melhor. Porque também eu ficar aqui falando que eu era gago sem mostrar também é sem graça pra caralho. Acho que vocês estão ouvindo, né? Espera aí que eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Vamos lá. Foi. Vamos lá. Fazendo uma das práticas do curso. Canais de comunicação interna dentro de uma corporação. Como, por exemplo, órgãos, empresas, quaisquer tipos de corporação. A importância de se fazer além da gagueira, o que mudou foi o cabelo e o nariz, que continuou do mesmo jeito, mas o resto, graças a Deus que a gagueira pelo menos passou, né? Agora o cabelo e esse nariz, a gente vai ter canais de comunicação. Então, a gente percebe, gente, que eu botei um medo de lado e falei, eu vou. Foi isso que eu fiz. Foi tão traumático quanto prazeroso. Foi tão traumático quanto prazeroso, porque eu falei, caraca, então se eu enfrento, se eu vou lá, se eu vou em frente, o medo some? Não, ele bota a cara, mas depois é uma sensação de prazer enorme. A maior sensação de prazer que eu já tive na minha vida foi esse dia. Canais de comunicação. Lá para frente aqui foi. Então, gente, eu passei a entender que eu não entendia nada sobre a minha mente. Eu passei a entender que quanto mais eu fugia, mais piorava, quanto mais eu enfrentava, melhor ficava. Falei, ué, comecei a entender como a mente funcionava. Até que em 2013 fui selecionado para ir para o Ciências Sem Fronteiras pela Universidade de Brasília, o programa do governo, em que eu fui morar em Budapeste, na capital da Hungria, e estudei nessa universidade aqui chamada Universidade de Budapeste de Tecnologia e Economia. E lá eu tinha um sonho. Antes de eu ir para lá, eu tinha um sonho. Meu sonho era, eu vou voltar de lá fluente. Por quê? Eu vou ter aulas em inglês. Eu vou ter amigos que falam inglês. Eu só vou falar inglês o tempo todo. E eu não gaguejava inglês aqui, né? Porque eu fazia aula de inglês, no inglês era até tranquilo. Porra nenhuma. Chego lá e fico gago em inglês. E aquela, mais um desafio, mais uma porrada na vida. Puta que pariu, e agora? O que eu faço? Já tinha entendido que o meu remédio era a prática, era a disposição. Falei, eu preciso falar em público sempre. Preciso falar em público. O que eu faço? Se eu preciso falar em público, eu preciso de ter plateia. Se eu preciso ter plateia, eu preciso ter pessoas. Então, eu vou me unir com pessoas que queiram também o mesmo objetivo que eu. Pensando em frente ao parlamento húngaro, me veio uma ideia. Cara, e se eu fizer um post no Facebook da minha universidade, comunicando que eu tenho dificuldade, que eu quero falar melhor, e eu me unir a essas pessoas? Vai que alguém topa. Ah, mas como é que vai ser? Porque eu vou ter que falar inglês? Vai. Um bando de europeu, tinha alguns brasileiros, mas a galera topou. Uma semana depois, tinha um bando de louco na minha residência, no meu quarto, que eu não conhecia. Eu contei a minha história lá, a galera gostou, a galera topou. Eu peguei uma câmera emprestada com o Leonardo, que era um dos únicos brasileiros que tinha. Ele me emprestou a câmera, eu comecei a filmar as pessoas, esses alunos falando, e eu passei a ensinar o que eu havia aprendido. E
eles iam praticando. A cada semana a gente se reunia, eu ensinava um pouco e eles praticavam. E assim foi. 6 meses ali, até que passa o tempo, volto para o Brasil, começo a dar cursos de oratória. O primeiro curso que eu dei lá na UNB foi bem caro, custou R$30. Tinham 3 pessoas na turma, 2 foram embora no primeiro dia, mas eu persisti e depois de 3 anos eu me formo, eu já estava trabalhando em uma empresa, mas eu falei, cara, acho que eu preciso seguir com o meu propósito, seguir com o meu projeto, é isso que eu quero fazer. Foco no negócio, muda o nome da empresa, já vira para Verbalize e as coisas começam a acontecer. Vem entrevista para o SBT, Metrópolis veio também saber. A gente tem um curso para crianças também que chama Verbalize Kids, Metrópolis achou interessante. E eu fiz uma entrevista recentemente na TV Entre Família, que é a rede Novo Tempo, canal 687 da NET, com o pessoal muito gente fina também. Então, eu vi que aquele sonho, aquela necessidade se tornou algo realmente palpável. Com o tempo, a gente foi trazendo alguns cursos até para empresas. Muitas pessoas foram e têm sido ajudadas. E eu agradeço demais por vocês estarem aqui, porque vocês me permitem que eu continue conseguindo falar fluentemente. Ainda continuo precisando de plateia, eu preciso desse remédio aqui. E tomara que eu também consiga agregar para vocês, né? Enquanto CEO, enquanto palestrante, sou assessor comercial do grupo Big Box também, tenho algumas formações aí e estou mostrando isso aqui para que vocês confiem em mim. Galera, o que acontece? Tem uma cidade lá na Suíça que chama Davos, que é a sede do Fórum Mundial Econômico desde 71. Todo ano o Fórum Mundial Econômico se reúne em Davos para falar sobre como as empresas querem que os profissionais sejam, como a economia tem que ser, quais habilidades os profissionais têm que ter, como eles têm que se comportar, o que eles têm que aprender. Não é à toa que em todo ano eles liberam as 10 habilidades do futuro, que em 2015 vemos aqui que a inteligência emocional não está presente. Não temos inteligência emocional aqui. Pedro, quer dizer que não era importante? Claro que não. Para você ter people management, gestão de pessoas, não há isso em inteligência emocional. Cooperação, não há. Negociação, não há. Criatividade, não há. Escutativa, não há. Mas em 2020, gente, ela entrou de vez, ó. Olha ela aqui no 6º lugar. Emotional Intelligence. Então, ela entrou. Então, isso nos dá a certeza, mais do que nunca, de que ela é necessária. Pedro, e a comunicação, que você falou lá no início, um negócio de cooperação, trabalho em equipe. Gente, criatividade, para ter criatividade, você precisa transmitir a sua ideia, na ideia que você teve. Você precisa ter comunicação. Gestão de pessoas, com certeza. Liderança, falar com as pessoas de diferentes perfis, motivar o time, inspirar o time. Cooperação, inteligência emocional passa por uma boa comunicação. Um gera o outro e o outro gera um. Então, não preciso nem dizer que a comunicação está em tudo. Negociação. Cara, ninguém vai conseguir negociar com alguém tendo uma básica comunicação de que você consiga ser entendido e compreendido. Você precisa ter didática primeiro. Então, totalmente isso aqui. A comunicação também está em tudo isso. Recentemente, o Gil Van Defter, é o presidente do Page Group no Brasil, foi a empresa que fez aquela pesquisa que eu mostrei lá no início. Ele diz que gerenciar com a incerteza, adaptar-se rapidamente e entender a mudança como uma constante são os 3 principais aprendizados que a sociedade, organizações e pessoas tiveram com a pandemia. Ou seja, nunca foi tão importante entender quais são as habilidades mais demandadas no novo cenário. Pedro, o que você quer dizer? Eu quero dizer que gerenciar com a incerteza, você precisa lidar com a incerteza. Incerteza gera medo, gera ansiedade, você precisa lidar, gerenciar dessa forma. Adaptabilidade e saber que a mudança vai vir são capacidades que você só consegue ter com a inteligência emocional. Pedro, como assim? Vamos lá. Chega de motivação e vamos para o que importa. A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ela define a emoção como reações químicas
responsáveis por gerar comportamentos que garantam a sobrevivência de uma pessoa diante de um estímulo externo, de modo a proteger ou impulsionar o indivíduo para a realização de algo. Como assim reações químicas? Gente, isso aqui que vocês estão vendo, essa foto, é um neurônio. Na verdade, são bilhões de neurônios que a gente tem. A gente tem aproximadamente 80 trilhões de neurônios no nosso cérebro e no nosso intestino também. E essas reações químicas acontecem neles e elas geram em nós comportamentos para garantir a nossa sobrevivência diante de algo que acontece no nosso ambiente, no nosso externo. No meu caso, foi receber uma notícia que eu ia ter que fazer uma apresentação. Eu fiquei com várias reações químicas que me geraram insônia, que me geraram falta de apetite, que me geraram diarreia. E essa emoção do medo, que nesse caso foi medo, ela só queria gerar em mim uma sobrevivência. Ela só queria gerar isso em mim. E faz todo sentido. Obrigado, emoção, por existir. Mas deixa eu te falar um negócio. Você não precisa me gerar tanto medo, senão eu não consigo falar. Eu não preciso sobreviver, eu preciso falar agora. E o corpo não compreende isso muito bem. Você precisa fazer a inteligência emocional. Para a emoção não sugar tudo que você tem, você se perde como ser humano e vira um animal, um bicho. Então, essa é a emoção. Pedro, define melhor. O Pedro Calabres, que é um neurocientista que eu sou apaixonado, depois eu vou sugerir ao final, ele define a emoção como um programa de ação. Um programa de ação é um programa de computador. Esse aplicativo aqui que eu estou usando, por exemplo, que é o que a gente está usando, que o PMI está usando, é o Zoom misturado com Simpla, que o Zoom ele tem uma sequência de comandos ali que faz com que eu falo aqui, passa pelo fone de ouvido, vai para a minha placa de som, vai para a minha rede de internet, passa pelo cabeamento e vai chegar aí a minha informação vai chegar aí. Ou seja, existe um programa, uma sequência de comandos que faz com que a minha voz chegue aí. E assim são as emoções. As emoções são programas de ação. Elas fazem com que a gente entre em ação, buscando a nossa sobrevivência. E tem todo um aparato químico interno de neurotransmissores, de neurônios, como eu falei, que são compostos de axônios, dendritos, e tudo isso acontece aqui dentro, gente, na nossa cachola. E o nosso cérebro, que é onde acontece essas sinapses, essas comunicações entre esses neurônios, o nosso cérebro está ligado com os nossos músculos, com os nossos órgãos, com o nosso tecido. Então, tudo acontece aqui dentro. Se você entende bem a sua mente, você vai ter inteligência emocional. Precisa entender a sua mente. Por exemplo, esse gato, coitado, tomou um susto de uma aranha, que com certeza é de mentira. Botaram a aranha lá só para usar. Dá para ver claramente que ela é de borracha. O que acontece? Quando ele vê que existe um estímulo externo, que é pela visão, esse estímulo externo acontece por um dos nossos 5 sentidos. Ele vê, ele toma um susto e ele simplesmente pula, fugindo dessa aranha. Como que ele pulou e fugiu? Teve uma reação química ali dentro do corpo dele, que mandou uma informação para os músculos dele, falou, pula que você vai morrer, sobreviva. Cara, interessante, mas Pedro, às vezes vocês falam emoção, às vezes vocês falam sentimento. Qual é a diferença? Inteligência emocional, mas você falou de sentimento. O sentimento para esse gato só se tornou sentimento lá no 3º pulo, quando ele racionalizou a emoção. Então, o sentimento é a emoção racionalizada, é a emoção pensada, é a emoção trabalhada, é a emoção planejada, é a emoção sem impulso. É quando você espera a emoção vir, você tem aquele impulso de bater, de rebater, de xingar, de gritar, de responder de forma bruta também, mas você respira, dá um tempo, racionaliza o sentimento e depois toma uma decisão racional sobre como agir a partir daquele estímulo externo. Ou seja, isso sim é sentimento. Então, para ter inteligência emocional, você tem que esperar virar sentimento. Senão, até enquanto é emoção, você é um animal. Você é um ser irracional. Mas quer dizer que as emoções são inúteis, Pedro? Claro que não. As emoções são muito úteis nesses casos em que a gente precisa de fato de sobrevivência.
em que a gente atravessa a rua sem olhar para o lado, quando vê tem um carro, a 3 segundos de tempo, você dá um pulo, cai no meio-fio e se salva. Show, as emoções são show nisso. As emoções são show para mostrar que a gente, de repente, coloca o dedo num fogão sem querer e a gente simplesmente tira, sem nem pensar. Esse é o ganho da emoção. A emoção serve para a gente não pensar, exatamente. Quando você for pensar, racionalizar, eu devo ou não tirar o dedo do fogo? Já queimou. Então, a ideia é que ela seja realmente rápida. Pedro, então define emoção. Emoção é a capacidade, na verdade, é a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de gerenciar pensamentos e sentimentos de forma eficaz, de forma que traga resultados satisfatórios para nós e para os outros. Isso, o resultado é satisfatório ou não, quem vai julgar vai ser você. Que a gente use para o bem. Pedro, gerenciar pensamentos e sentimentos. Entendi. Muito abstrato, muito louco. Como é que a gente gerencia algo que a gente nem vê, que está aqui dentro de nós? A gente gerencia. Como? Primeiro a gente precisa saber, gente, que a inteligência emocional não é o oposto da inteligência racional ou cognitiva ou QI. Não é o triunfo do coração sobre a cabeça, mas é a união de ambas. É a junção de ambas. Ou seja, vejam que os pássaros aqui voando, pássaros/patos, eles estão voando com 2 asas. Nunca vi nenhum pássaro voar com uma asa só. Uma asa é a inteligência racional, outra asa é a inteligência emocional. Assim você vai voar muito mais alto. E percebam que os pássaros voam em bando, né? E sempre um liderando. Então aqui, ó, o gerente de projetos aqui, olha seus liderados, seus funcionários aqui, todo mundo batendo as 2 asas, sendo guiados por um gerente de projeto que tem inteligência emocional, que sabe para onde ir, e que se algum pássaro parar de bater alguma asa, ele vai voltar para salvar essa pessoa. Eu diria que tem 4 passos da inteligência emocional. Entender, conscientizar, gerenciar a si mesmo ou a si mesma, expressar, que já é gerenciar os outros. Eu primeiro entendo o que é, por que acontece. Depois que eu já sei o que é e como ocorre, que é o que a gente está fazendo aqui, eu tomo consciência de qual sentimento eu estou. Opa, eu estou com uma raiva daquele meu chefe violenta hoje. Eu gerencio isso. Com isso, se eu ver alguém com essa raiva, eu faço a etapa 4. Gerencio o outro. Só tem 4 se tiver 3. Só tem 3 se tiver 2. Só tem 2 se tiver 1. Vamos entender então. O entendimento, na minha visão, ele passa por um ciclo de 4 etapas. Como assim? Ocorre um evento externo, ocorre um evento no meio ambiente. Esse evento externo, a gente recebe ele por meio de um dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando eu recebo a informação, eu tenho um pensamento. O pensamento é isso. O que é que eu faço com a informação que eu recebo? Ou seja, o pensamento é um estímulo interno, ele reage a um estímulo externo. Sempre, gente. A gente está sempre reagindo a estímulos externos. O pensamento é uma resposta. O pensamento é a sua resposta ao que você está experienciando. Geralmente, esse pensamento vem por meio de vozes internas, sons, você conversando consigo mesmo ou mesma, ou imagens, a criação de imagens ou revisão de imagens, lembrando de imagens que você já passou, que são parecidas com aquilo que você está vendo ou olhando. Então, vamos lá, você chega na sua empresa, gerenciando aquele time e vê muita conversinha. Vê o seu time conversando muito sobre assuntos pessoais, brincando. Quando você vê aquilo, vê aquela cena, 3, 4 pessoas conversando e ouve aquela gritaria, seu pensamento faz você voltar na sua memória de longo prazo e ele fala assim: e aí, você tem um repertório que já aconteceu como esse? Como você reagiu nesse dia? Você vai reagir assim de novo. É rápido.
e você depois logo toma uma decisão. Eu ajo do mesmo jeito que eu agi ou eu ajo diferente? É aí que está a sacada. Eu ajo do mesmo jeito que eu agi ou eu ajo diferente? A partir dessa decisão que você toma, um sentimento vai ser gerado. Só voltando aqui no pensamento. O pensamento acontece aqui, gente, no córtex pré-frontal. Ele é uma parte do seu cérebro essencial. Aqui, ó, atrás da testa. Córtex pré-frontal. Manda uma mensagem para o sistema límbico, que já fica aqui numa parte mais interna. O cérebro nem dá para pegar no sistema límbico, porque ele está aqui dentro da cabeça. E ele é responsável por fazer esse pensamento que a gente teve ser transformado em sensações físicas e essas sensações serem o que a gente vai ter de... elas são um convite a gente entrar em ação. Então, o sentimento que essa gerente de projeto teve foi, vamos falar de raiva de novo. Por quê? Porque ele achou que ele ia chegar e ele ia ter controlado a situação. Depois das broncas que ele deu, as pessoas iam parar de ter conversinha. Mas ele chegou lá e, putz, de novo. Raiva. Descontrole. Teve muito descontrole e ficou com raiva. Essa raiva, em termos de sensações físicas, tem a ver com sangue indo para os músculos, tem a ver com a sua pupila dilatando para você enxergar melhor, tem a ver com você começar a se sentir quente. E tudo isso são convites a você entrar em ação. É um comportamento. Um comportamento. Cara. Comportamento. Como assim, Pedro? Comportamento é só agir? Não, comportamento é falar. A sua comunicação, forma como você fala em público, em reuniões, em conversas, em vendas, são um comportamento. E qual foi o comportamento, então? Se a sensação física é de sangue, é algo quente, e o sentimento é de ódio, é de raiva, e você pensou, porra, estou fazendo isso de novo. Mas você vai ter uma fala totalmente agressiva. Você vai chegar, porra, galera, de novo isso aqui? A gente já não conversou 100 vezes. E vem palavrão e tem alguns julgamentos. Pô, vocês são assim sempre, algumas generalizações. Vocês não param de fazer isso nunca. Generalizações, uma comunicação violenta, resultado. O meu chefe, esse gerente aqui, sei não. Acho que eu vou pedir demissão. E o teu funcionário, o bom funcionário, às vezes, pede demissão do chefe. Pede demissão da chefe, do líder ou da líder. Isso acontece, gente, rotineiramente o tempo inteiro na nossa vida. Eu dei um exemplo aqui de uma comunicação de um negócio que aconteceu, mas a gente está o tempo todo pensando, sentindo, agindo e tendo resultado. Pensando, sentindo, agindo e tendo resultado. Gente, a forma como a gente se comunica vem do pensamento e do sentimento. Vem do pensamento. Olha só, a gente não controla o que acontece no nosso ambiente externo, mas a gente gerencia a nossa reação ao que acontece, entendendo que interpretação demos ao que aconteceu. A interpretação que a gente dá ao que aconteceu está no pensamento, é isso aqui, é a resposta. A nossa interpretação está baseada nos nossos valores, necessidades, experiências e crenças. De novo, a memória de longo prazo vai te levar àquela imagem, ó, aquela galera de novo, rindo, sistema de volta o pensamento, volta o sentimento, gritaria de novo, bronca de novo. Para mudar a nossa interpretação, devemos nos permitir ser flexíveis no pensamento, gente. Aqui que está a chave. A chave é a flexibilidade de pensamento. Para você conseguir lidar com... Numa reunião que passou a meia hora, você estava com um cliente extremamente agressivo, que botou o dedo, que falou de forma rude, que falou que não tinha tempo. E logo depois você tem que dar um feedback para uma pessoa que é extremamente sensível. Você precisa ser muito flexível. Precisa se permitir ser mutante. A gente precisa mais ainda permitir sermos mutantes. Como ser flexível? Ser flexível significa respirar quando vem um novo momento de pressão, quando vem um novo momento de dificuldade ou de que você viu que você tinha o mesmo comportamento repetitivo sempre. Você não, acho que eu vou tomar a decisão de mudar. E, gente, é uma decisão vulnerável. Você toma e você muda.
se você seguir algumas etapas. E quanto maior é a emoção, menor é a inteligência. Pois a emoção sequestra a nossa atenção. Por isso é difícil tomar decisões sob pressão. Eu não tenho atenção. Toda a minha atenção está onde? Focada em sobreviver. É a emoção está focada em sobreviver e não em resolver o problema. Eu fico imaginando o CEO da Zara Mundo, que teve mais de 1000 lojas fechadas. Eu fico imaginando o presidente, ou enfim, qualquer gerente comercial que teve que demitir pessoas nessa pandemia. Se ele toma decisão sob forte emoção, vai dar errado. Porque a inteligência fica ruim. A inteligência cognitiva, a nossa racionalidade, o nosso pensamento lógico, o nosso pensamento crítico, a nossa visualização futura, a nossa análise, fica tudo bagunçado. Mas por que a gente tem sentimentos negativos, gente? Será que não tem, os sentimentos deviam ser todos positivos? Não seria mais fácil? Eu não precisava ter inteligência emocional. Mas não tem como. Por quê? Porque nem sempre nossas necessidades e as necessidades do nosso time e da nossa empresa serão atendidas. Nem sempre. Pois eu vou ver aqui os comentários que a gente conversa mais. O sentimento negativo, gente, ele surge de uma necessidade não atendida ou da não aceitação de algo. Um sentimento negativo surge de uma necessidade não atendida ou da não aceitação de algo. Vou dar um exemplo agora aqui da frustração. Teve um plano de desenvolvimento para o seu funcionário ou para você, e você, depois de 6 meses, não melhorou em nada do que estava no seu plano de desenvolvimento individual. Vem lá o seu gestor para te dar um feedback e ele vê que você não melhorou em nada. Ele fica frustrado, porque a expectativa dele era de que você melhorasse. Era uma expectativa e uma necessidade. E um valor que ele tem, que é desenvolvimento. A empresa precisa de desenvolvimento. Ele fica frustrado, porque a expectativa dele não foi condizente com a realidade. Nervosismo. Agora é vamos pegar aí tivemos reunião lá na empresa, lá no Big Box, agora, a empresa que eu trabalho, reunião comercial, cada comprador foi lá apresentar os seus resultados. Ele não sabe se ele vai receber palmas antes de apresentar. O que ele sabe é que ele tem um resultado que ele precisa comunicar e falar bem. Se ele vai receber palmas ou não, vai depender da qualidade da oratória dele, ou dela. Ele tem essa incerteza. O que eu vejo? Vários gestores, vários compradores nervosos. E eu não consigo dominar e ter certeza disso, então eu fico nervoso. Mas você só fica nervoso se você não aceita a incerteza. Ansiedade. Quanta gente sofreu, né, gente, com ansiedade nessa quarentena, nessa pandemia. Por quê? Porque a gente não sabia quanto mais tempo a gente ia ter que ficar enfurnado em casa. A gente não sabia se a gente ia estar empregado amanhã. A gente não sabia se os nossos funcionários, a gente não sabia se eu ia estar empregado. Não sabia. Eu tinha essa incerteza de quando que a quarentena ia acabar. Então, vem o cérebro, ele te manda uma emoção de medo, o seu medo é racionalizado, mas muitas vezes ele vai perpetuar, vai se tornar uma ansiedade, algo mais crônico. Esses são os sentimentos. O que nos resta muitas vezes é aceitar. Aceitar é uma excelente estratégia de inteligência emocional. Aceita. Já foi, você não vai controlar, você não vai mudar o estímulo externo. Sua opção é lidar com ele, de alguma maneira. Como? Vamos ver. Vamos começar, então, a entrar em algo de gestão mesmo. Vamos tomar consciência, gente. Você só consegue mudar algo quando você enxerga aquele algo. Vou dar um exemplo. Exemplo B, você está chegando na sua casa, na sua residência, de carro, de ônibus, da forma que você quiser. Você abre a porta, quando você abre a porta, você aperta o interruptor de luz e
nada acende. E tá à noite, são 10 da noite, tá tudo escuro. Você dá 3 passos. No terceiro passo, você toma um escorregão, bum, cai de bunda, bate a nuca e bate as costas. Ai, tudo escuro lá. Puta merda. Você fica em pé, morrendo de dor. E aí? Cadê a sujeira que eu escorreguei? Cadê o líquido? Você percebeu que foi um líquido. Porra, quem deixou essa coca aqui, essa água cair? Você não acha, porque tá escuro. Você não acha, tá escuro. O que você faz? Porra, acha um jeito de acender uma luz. Pega o celular, liga a lanterna e... Opa, aqui, ó. Pronto. Tomou consciência de onde está o problema. Tomou consciência de onde está a sujeira. Você iluminou a sujeira. Isso é que é conscientizar. O bom da consciência é isso. Você sabe do que está acontecendo. Você sabe do que você está sentindo. Você sabe o que você está pensando. Consciência, gente. A consciência é como se fosse Pensa numa bola de basquete e ela tem uma câmara de ar dentro. Essa câmara de ar, ela está solta dentro. Ora ela trisca nessa superfície, ora ela trisca na superfície daqui, porque a bola mexe, né? Você se mexe. A consciência é aonde essa câmara de ar toca dentro dessa superfície. E aonde ela toca, ela acende uma luzinha. A consciência é isso, é aonde você quer iluminar. A consciência é aonde você coloca a sua atenção. É uma escolha colocar a sua atenção no meio ambiente, olhar para as árvores quando você está dirigindo, ou uma consciência, é uma escolha conscientizar sobre como o seu time se comporta, como o seu time se comunica, como o seu time gosta de ser reconhecido, como o seu time fala em público. É uma opção tomar consciência disso e tomar consciência dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, a consciência ela te permite perceber e nomear o que você sente. Você dá um rótulo para aquele sentimento. Você nomeia ele. E a inteligência ela está baseada no que a linguagem consegue atingir. Se você não dá um nome, você não consegue mudar. Você não consegue agir sobre aquilo, porque você não sabe o que é. Nomear sentimentos é excelente estratégia também. É necessário. Por quê? A gente só... Conhecimento é quando a gente consegue, por meio da linguagem, definir algo ou falar sobre algo. E é isso que a gente precisa fazer, dar nome. Para a gente dar nome, a gente tem que ter repertório. Então, eu coloco aqui um repertório de sentimentos negativos. Sentimentos negativos vêm de necessidades não atendidas. Então, abandonado, abatido, aflito, alvoroçado, ciumenta, confuso, consternado, culpado, deprimido. E assim vai. Esse print aqui é do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Excelente estratégia também para comunicar. Leiam, se você passa o olho, olha, dá uma olhada irada, instável, inquieta, infeliz, pessimista, oprimida, obcecada. Precisa ter esse repertório. Legal. Então, olhando aqui. Legal. Tomou consciência. Show. Entendo que a emoção, que é a nossa sobrevivência, o sentimento quando a gente racionaliza ela, tem um ciclo de pensamento, sentimentação e resultado, que acontece o resultado a partir do que a gente pensa. Entendi. Tomei consciência, sei o que eu estou sentindo, estou percebendo. Show. E agora? É assim, eu sei que foi Coca-Cola que me fez cair, mas cadê o pano? Eu estou procurando o pano agora. Vamos nos gerenciar. Eu gosto desses 5 mandamentos, 5 tópicos de como gerenciar emoções para comunicar assertivamente. Eu já vou focar mais em exemplos da comunicação. 1. Dialoga com o que você está pensando. Dialoga internamente por meio de vozes internas. Você vai mesclar as vozes internas que vieram de fora com as que você vai interagir. Otimização da sua oratória interna. E a maior otimização que você pode fazer é
Por quê? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando que eu não vou vender esse serviço? Por que eu estou pensando, por que eu estou julgando essa pessoa? O próprio julgamento é o pensamento. Por que eu estou julgando esse projeto? Por que eu estou julgando que esse projeto não vai dar certo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com essa ansiedade toda? Pelo que eu estou ansiando? Por que eu acho que por que eu acho que esse projeto não vai para frente? Se o porquê não der certo, você vai para o grito. Então, acha um local que você esteja sozinho e sabe quando vem um sentimento que você não consegue tirar por nada, você joga um grito. Eu usava muito, porque eu tinha muito uma crença em mim, antes de eu fazer uma reunião, uma apresentação, falar em público, de que eu vou gaguejar, não vou conseguir falar, não vou conseguir falar, não vou conseguir falar. E era tão repetidamente que eu falava isso para mim, que eu tinha que vir com um grito. Eu falava, eu vou conseguir falar, sim. Eu vou conseguir falar. Eu repetia várias vezes, porque a voz de maior energia é a voz que vence. A voz mais alta é a voz que vence. Não estou conseguindo prestar atenção no rádio que tem uma notícia muito interessante aí sobre a vacinação que está no rádio, mas eu não consigo prestar atenção, porque eu estou pensando em trabalho. Pega o rádio, pega o som e joga lá em cima. A voz de maior energia é a voz que vence. Ela vai vencer e você vai prestar atenção. Então, dialogue com os seus pensamentos e sentimentos. 2, nunca queira fazer perfeito. Esse negócio de perfeccionismo não existe. O perfeccionismo nada mais é do que o medo de errar. Ele é o medo de errar. Por quê? Porque a gente quer ir tão bem a ponto de não errar para não receber críticas. Então é muito melhor fazer bem feito. Recentemente eu ministrei um treinamento para um escritório de arquitetura daqui de Brasília e eu só tinha ministrado um treinamento para eles. Para eles não, para outro escritório. Então era algo novo para mim. Então, eu tive que estudar sobre projetos 3D, sobre plantas baixas, sobre computadores e equipamentos e ferramentas que ajudam a fazer os projetos. Cheguei lá querendo fazer bem feito. Foi perfeito? Não. Foi perfeito? Foi. Eu dei o meu melhor, eu estudei, eu planejei, eu confio em mim, eu fui e fiz. Se eu confiar em você, faça bem feito. Fez bem feito? Gente, vão continuar criticando, vão continuar julgando e você não controla o que pensam de você. Nunca vai controlar. Porque o que pensam de você é como se você estivesse na plateia pensando sobre aquele orador, sobre como você pensa sobre o seu gerente. Simplesmente diga, foda-se. Pedro, você está dizendo que você não pode receber feedback, receber críticas? Não, diferente. Foda-se quando você não está recebendo. Você está supondo que alguém está te julgando em relação a isso. Tranquilo. Pô, mas você não vai ser um líder que é unânime? Não. Vai tomar decisões que não são unânimes. Não vai ter jeito. E às vezes você vai ter que ligar o foda-se para si mesmo, tá? Porque a sua autocrítica é tão grande que você não está preocupado com a crítica do outro, você está preocupado com a sua crítica. Às vezes você liga o foda-se para si mesmo, tipo, não quer saber? Foda-se, então pensa o que você quiser. Sente esse medo, então, mas eu não vou me identificar com isso. Número 4. Gente, sempre uma alteração física vai mudar suas emoções e vai mudar a sua mente. O físico, ele é muito forte, é porque é como se fosse o oposto do ciclo ali. Comportamento, sentimento, ação. Por meio de um comportamento, eu também gero algum resultado que potencializa o pensamento, que potencializa o outro sentimento. Aquele ciclo ele é completo. Então, quando eu vou direto no comportamento, é claro que aquele comportamento veio de pensamento, mas eu estou também retroalimentando o pensamento que vai gerar um sentimento. Então, pô, quero me sentir melhor. Entre em ação. Entre em ação. Quero,
sei lá, estou me sentindo muito tenso hoje para conduzir essa reunião, estou me sentindo extremamente confuso. Cara, entre em ação. Faça algo que gire o sangue, faça polichinelos, corra no mesmo lugar, pague algumas flexões, caminhe. Essas reações químicas, elas vão também mandar mensagens para o seu cérebro e vão tirar também o foco daquele pensamento, daquele sentimento negativo e vai te colocar, vai pegar parte da sua atenção e colocar ali na realização daquele movimento. Pedro, e o contrário funciona? Do mental para o emocional para o físico? Funciona, mas é muito mais difícil. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem meditar. Elas estão muito tensas, elas querem meditar, que é uma ativação mental, simplesmente é muito mais difícil. Do mental ter um impacto no emocional e, portanto, no físico. Dá, mas é mais difícil. Funciona? Funciona também. E, gente, sinceramente, vem um sentimento, nunca negue. Nunca negue. Negar só vai piorar tudo. Por quê? Porque a negação é algo do tipo: não vou conseguir dar esse feedback. Não vou conseguir dar esse feedback. Não vou conseguir dar esse feedback. Imagina que é um funcionário que é muito difícil de lidar, o cara não escuta. Não nega esse medo. Ou seja, veio o medo, não fica do tipo: ai meu Deus, tô com medo. Ai meu Deus, e agora? Nossa, eu não posso ficar com medo. Eu não posso ficar tenso. Eu não posso. Você só está potencializando, porque o cérebro, ele não compreende a linguagem do não. Ele sempre vai focar nas palavras mais importantes da sua frase. Então, você vai, na verdade, está falando medo, 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 tenso, tenso, tenso. Você está reafirmando, por meio das palavras, aquele sentimento. Então, veio, aceita. E usa uma dessas 4 estratégias aqui para ir para cima. Eu lembro de eu gaguejando na VIX, uma empresa que eu trabalhei, eu gaguejava demais lá. Sempre nos ambientes profissionais eu gaguejei muito mais. E eu nunca queria mostrar para ninguém que eu era gago. Então eu negava a minha gagueira, negava meu nervosismo. Mais eu negava, mais piorava. Teve uma reunião que eu fui falar, foi um fiasco. No dia seguinte eu falei: cara, e se eu aceitar? Se eu comunicar que eu sou mesmo e pronto? Foi o que aconteceu. Tava falando, gaguejando. Gente, ó, é o seguinte, acho que vocês já sabem que eu sou gago, mas tá tudo bem, eu tô buscando melhorar, não tem problema nenhum. Comecei a falar, gente, fluentemente. A aceitação é uma excelente estratégia de resolver o sentimento negativo. Aceita. Show. Legal. Expressou, quer dizer, gerenciou a si mesmo, agora você pode, por meio da expressão verbal, gerenciar os outros. Gerencie os outros agora, ou as outras. Como fazer isso? Alguns tópicos importantes. Na hora de comunicar, evite ruídos, evite informações que não geram valor. Que informações são essas? Não são nem informações, são sons. Ou então assim, então, assim, tipo, não vai. Não é interessante. Você descredibiliza o que você está falando, você está gastando processamento cognitivo da pessoa que está ali te escutando, mas ela não está escutando nada, na verdade. Prefira pausas. Prefira pausas. Meio que a mesma pausa que você dá para gerenciar, ou seja, para não ter um estímulo maluco, né? Para não ter um impulso, você dá uma pausa, não dá? Você, caraca, o cara tá me botando o dedo na cara, pausa. Não vou dar com as mesmas armas, senão elas viram contra mim. Pausa. Exatamente isso. Durante a sua expressão verbal, pausa, respira, toma uma água, não tem problema. Isso dá chance para os outros compreenderem o que você falou, para você raciocinar melhor e planejar as próximas ideias. Na hora de escutar, gente, tem que escutar com atenção.
Não escuta pensando no que vai responder. Porque é baseado no que você escuta que você vai trazer um argumento para dialogar, para convencer, para trazer o seu ponto de vista. Senão você vai só vomitar na frente da pessoa. Para escutar com atenção, respira. Tem que respirar enquanto você está escutando. Respira. Vai escutando, oxigena o cérebro. A respiração é além de oxigenar o cérebro e o pulmão, ela comunica para o seu cérebro que prestar atenção naquele momento é importante. E não ficar preso nos seus pensamentos. Eu tenho um pouco de dificuldade de escuta. Penso muito, penso demais, estou o tempo todo criando projetos, sou meio inquieto. Então, eu uso muito essa respiração. Uso muito, muito mesmo. E, às vezes, uso até o gesto âncora. Então, eu escuto, às vezes, com essa linguagem corporal aqui. A união das pontas dos dedos me leva, eu ensinei isso, que ele me leva a estar presente. E eu vejo muito, gente, em reuniões, um certo ego nas ideias. Ego em quem escuta as ideias, de não cocriar. Não, essa ideia acho que não é tão boa, não. Ou, mas, isso aí que você falou é legal, mas, sempre o mais. Por que você não cocria? Cara, isso é interessante. Se a gente juntar isso com isso, por exemplo, quando a gente estava lançando o nosso curso online para gagos, a gente ficou em dúvida se a gente fazia com aulas ao vivo ou com aulas gravadas. E a grande maioria dos cursos são com aulas gravadas. Só que a gente tem uma natureza de dinamismo, de prática, de interação. Aí eu falei para o Diogo, vamos fazer com aulas ao vivo então, né? Curso online com aulas ao vivo. Por que não? Aí ele, será? Mas a grande maioria faz. Falei, vamos combinar, vamos co-criar. Então, ele deu essa ideia, eu co-criei, eu falei, vamos unir as duas e vamos ter um resultado junto, então. A partir de uma ideia dele, de vamos manter o nosso dinamismo. E com a minha ideia de, mas todos os cursos online são com aulas gravadas, a gente vai fazer um curso online, todos os cursos online são com aulas gravadas, vamos fazer o curso online com aula ao vivo. Combinatividade. A combinatividade é a criatividade, é a combinação para gerar um resultado melhor. Você vai fazer isso co-criando, combinando ideias da sua equipe, do seu time, engrandecendo, agradecendo pela ideia, mesmo que talvez que não seja tão boa, você agradeça pela ideia, você encoraja a expressão, você encoraja a troca. Isso é trabalho em equipe. Foi falar na hora de gerar uma solução, sugerir um ponto de melhoria, baseia sua comunicação em evidências. Baseia ela em dados, em fatos, em números, em estatísticas. Faz uma análise, sabe? Aprofunda no que você vai propor, para você não chegar lá e falar, eu acredito que X, tá? Por quê? Baseado em quê? Quais são as evidências? Quais são as provas? Com evidência, sua comunicação vai estar muito mais uma base forte para não discordarem de você e você fazer o que você quiser. Tem uma sigla que chama FENEH, F-E-N-E-H. Fatos, estatísticas, números, exemplos e histórias. Eu estou sempre buscando me comunicar por evidências. Por isso que eu joguei aqui notícia de novembro de 2020. Não sei o que estou falando, tem especialistas falando. Não sei o que estou falando, foi o Daniel Goleman, o criador da inteligência emocional. 87% fracassa por falta de inteligência emocional. Então, estou sempre jogando algumas evidências. Conto histórias, dou exemplos. Isso fortalece bastante. Enfim, na liderança, na gestão de projetos, adapte-se aos diferentes perfis. O que mais vai ter de hoje em diante é a diversidade. O que mais se fala nas empresas em termos de novo normal, novo momento, é a diversidade. Você ter pessoas velhas com pessoas novas, pessoas héteros com pessoas homos. E isso, essa cocriação, essa mescla é muito importante.
pessoas com visões diferentes para co-criar juntas e encontrar a solução melhor para a sociedade. Para isso, tem que se adaptar aos diferentes perfis. Eu e o Diogo, por exemplo, que é meu sócio, eu dou um feedback para ele, eu nem dou bom dia quando eu ligo, eu já falo direto. A gente é assim, ele é meio dominante, meio executor, meio rápido, eu jogo. Tem um outro funcionário aqui que é um pouco mais sensível, não tem tanta facilidade para receber críticas, então eu já começo com um adjetivo positivo dele, jogo o que eu quero melhorar, baseado em evidências, e depois eu jogo um ponto positivo de novo para ele se motivar a entrar em ação. Então, essa adaptação, essa flexibilidade. Para você se adaptar, também você tem que conhecer o seu time, tem que conhecer o seu público. Tem que saber quem são, como lidam. Então, assim, aplica alguma análise de perfil comportamental, um DISC, uma metodologia bastante útil aí para você conhecer o seu time. Aplica para o time se conhecer também, para o time também criar mais empatia entre si. Tem uma que é dos sabotadores internos, que é muito boa também para você descobrir no que você se sabota, que é de um livro chamado Inteligência Positiva, de um indiano chamado Shirzad Chamini, que é o presidente da Associação Mundial de Coach. Você vai conhecendo como é que esse cara aqui se sabota, quais são as crenças dele, vai se adaptando. Para se adaptar, tem que conhecer, não vai se adaptar ao que você não conhece. Busque conhecer, busque interagir, pergunte, se interesse pelo seu time, com escuta ativa. E saiba receber feedback. Não é porque você é líder que você não pode receber feedback. Você tem que, na verdade, pedir feedback. Semanalmente eu peço feedback para o meu time. Muitas vezes eles falam, preciso pensar. Tá, pensa, depois você me fala. Muitas vezes você vai pedir, eles não vão dar de primeira porque eles acham que eles preferem ter uma relação assim com você. Depois você fala, seja sincero e seja sincero. Muitas vezes o feedback vai vir dado por meio de uma comunicação ruim, uma comunicação julgadora, crítica, essa planilha ficou muito ruim. Pô, faz direito. Recebe. Não deixa o impulso rolar, não adianta retornar de volta. Pega o que é bom. Assim, do tipo, tá falando que tá muito ruim? Tá, o que tá ruim? O que eu acho que tá ruim? Eu acho que isso aqui tá ruim. Vou alterar porque as colunas estão numa coloração diferente, enfim. Receba. Tem que saber receber. O próprio Bill Gates fala: todo profissional devia receber feedback. Tem um TED Talk que ele faz, que ele começa dizendo que todo professor deve receber feedback. TED Talk sobre educação. Eu mudo e falo: todo profissional precisa receber feedback. Já trabalhei em empresas em que não recebi feedback, fiquei extremamente solto. Eu dei um feedback para o meu líder. Falei, você não está me dando feedback, eu estou solto, não sei para onde que eu devo ir. E aí melhorou bastante depois. Essa comunicação clara, sabe? Falar a verdade, se está doendo, fala, expressa o seu sentimento mesmo, tem que ser assim. Então, gente, resumo da ópera. Entenda, conscientize, gerencie. E esse experimente aqui é o expressar. Expressar e falar, você precisa ir experimentando, precisa ir se desafiando a tentar novas formas. Você vai errar, às vezes você vai dar um feedback que não é tão construtivo. Toca o barco, faz de novo, repetição. É na repetição que a gente aprende. Como a Kelly falou no início, nada disso aqui vai ser de uma hora para outra, vai ser repetição, você vai cair, você vai levantar. Não tem jeito. Quero deixar para casa 3 livros que mudaram a minha vida. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E Ative Seu Cérebro, da Caroline Leaf. Eles são maravilhosos. Assim. Esse aqui foi o último que eu li, o Ative Seu Cérebro, que é muito interessante porque ela prova que tudo que a neurociência encontrou nos últimos 20 anos de verdade já estava escrito na Bíblia. É muito louco. Seja você católico ou não, seja você muçulmano, vale a pena ler. Deixo esse episódio aqui, que até comentei com a Kelly e o Matheus no início, eles disseram que não, realmente a galera lá do Next Gen é top. Afinal, eles são do PMI São Paulo. Muito bom esse, que ele fala bastante sobre isso que a gente falou aqui hoje, mas todos os outros ali eu já ouvi alguns e eu achei muito bom. Depois
De repente, se o Matheus, se a Kellen quiser, eu libero o PDF, vocês já clicam aqui e já assistem. Acredito que... eu vou tirar foto, se vocês liberarem a câmera, eu vou tirar a foto. Vocês topam, gente? Liberar a câmera para a gente tirar uma foto? Aí depois a gente passa para as perguntas, porque já chegou aqui no meu slide, eu já livro vocês dessa ladainha de marketing, que é muito importante também, mas é uma ladainha. Brincadeira, marketing é extremamente essencial, tem jeito. Vamos lá? Nossa, tem gente, hein? Tem que tirar 2 fotos, porque tem 2 telas. 5 vezes 5, 25 vezes 2, é 50. 50 pessoas. Vamos lá, então? 3, 2, 1 e sorriso com inteligência emocional. Show. Obrigadão, galera. Eu deixo os encaminhamentos, eu vou deixar os encaminhamentos para depois. São 2, a gente faz as perguntas e depois eu fecho. Pode ser? Vamos, Pedro, isso aí. Show, obrigado. Então, Pedro, eu já ia te fazer uma pergunta aqui, mas o Josiano já trouxe até mais completinha para a gente. Então, nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram, nas nossas redes sociais. A galera mandou muita pergunta. E vamos ao Josiano, né, que está aqui presente com a gente também. Uma pessoa introvertida tem naturalmente muita dificuldade de se comunicar e interagir, né? Então, ele está perguntando se isso já é uma característica de baixa inteligência emocional. E ele pergunta se tem como evoluir, como desenvolver. Sim, já é uma deficiência em inteligência emocional, ao mesmo tempo que não quer dizer que ela tenha baixa inteligência emocional para as outras atividades da vida. Ela tem uma baixa inteligência emocional para comunicar. Provavelmente ela tenha outras dificuldades de inteligência emocional, porque não tem nenhum momento que a gente não precise comunicar. Então, sempre que vier alguma interação, ela vai ter dificuldade. Sim, isso é uma baixa. Tem como evoluir? Demais, demais. Gente, qualquer habilidade humana é possível de evoluir. Toda. Talvez por introvertido ele vai sofrer mais? Vai ter que repetir o dobro de vezes? Vai ter que fazer mais cursos, vai ter que se desafiar mais, vai ter que ler mais livros, fazer terapia, fazer coach? Vai. Mas se ele quiser, vai ter como. Pô, se uma gagueira é possível superar, é possível superar qualquer problema, gente. É legal a gente falar aqui, né, Pedro, que não é mágica, né? Não é um trabalho, às vezes a gente vê na internet vendendo, faça 5 aulas, 7 aulas de inteligência emocional e pronto, resolva os seus problemas. Não é, né? É um trabalho, é um processo, são várias etapas. Você trouxe aqui para a gente, aliás, agradeço desde já muito conteúdo, muitos insights, muitas informações, muitos dados, né? Como você falou. Legal, então, isso é bem legal. Tem outra pergunta aqui legal, a galera participando, da Isabela, e ela fala assim, qual a melhor forma de avaliar a inteligência emocional? E ela disse se é possível a gente mensurar também. Legal, muito interessante. Eu já preenchi alguns questionários que eles dão uma nota para a sua inteligência emocional. É interessante, porque você tem a visão numérica da sua inteligência emocional. Mas tem outro indicador também que ele é mais efetivo e ele está sempre com a gente. E ele, para a gente perceber, ele precisa de ter consciência, então já acaba treinando a própria inteligência emocional, que é a sua percepção mesmo. Cara, da última vez que eu fui pedir ajuda para o meu chefe, eu fiquei muito mais nervosa, agora eu não fiquei. É um indicador. Né? O indicador da inteligência emocional são as experiências e a sua avaliação sobre elas. E lógico, né? Os resultados que você tem. Lembra lá do ciclo? Pensamento, sentimento, ação e resultado. Cara, meus resultados estão sendo diferentes, cara. Eu estou sendo promovido, eu passei a ser líder, eu passei a ser gerente, eu estou conseguindo o que eu quero, eu estou me sentindo melhor. Acho que o próprio sentimento, ele é um outro indicador muito bom. Como é que você está se sentindo? Esse é um indicador que vai direcionar os próximos resultados que você vai ter. E você vai vendo. Eu estou me sentindo, sei lá, em
70% do meu dia eu estou me sentindo bem. Cara, 80% agora. Pedro, o foco então é estar sempre positivo? Sim. Quer dizer que a gente vai conseguir 100%? Não, porque isso seria a perfeição. Mas, enfim, em resumo, você se percebendo é um indicador. Tem uma pergunta aqui do Instagram, Pedro, que acho que está muito ligado com o que você está falando, né? Que a pessoa perguntou assim, qual a autogestão, como a autogestão e o autoconhecimento se relaciona com inteligência emocional? E aí eu já queria emendar uma outra aqui. Se tem isso mesmo, onde a gente procura, digamos, trabalhar, né? Desenvolver, como que a gente faz? Tem algum profissional específico ou vários? Legal, bacana. Excelente pergunta, porque a gente precisa de um norte, precisa saber aonde encontrar. Primeiro, o autoconhecimento é a base da inteligência emocional. Porque o pensamento, ali, a primeira parte do ciclo, é como você interpreta aquela informação externa. E como você interpreta vem do que você é, do que você viveu, do que você sofreu, traumas, dificuldades. Você saber o que você sofreu e como você se comporta a partir disso vai definir e vai te fazer compreender por que você age daquela maneira. Então, para o autoconhecimento em si, eu sugiro muito você ir atrás de perfis comportamentais. Tem o do Enneagrama, tem sites gratuitos aí pela internet, que ele vai te classificar entre entre 9 tipos. Tem o DISC, que é muito comum, né? Você vai ser classificado entre dominante, influente, estável ou conforme. Tem o dos sabotadores, que vai te dizer aonde que você se sabota dentre 9 tipos também. Então, o autoconhecimento, gente, está tudo livre aí. Sabe? Na internet você acha tudo, assim. Agora, se eu devo procurar terapia ou coach, seria mais essa a ideia, né, Kelly? Se eu devo procurar livros. Olha, Isso mesmo. Não tem receita de bolo. Tudo que você fizer vai ser muito válido. Muito válido. Por exemplo, eu comecei por um curso de oratória. Quem diria que um curso de oratória ia me trazer autoconhecimento? Me trouxe autoconhecimento demais. Eu passei um ano morando fora, me trouxe um autoconhecimento brutal, brutal. Com isso, me trouxe mais inteligência emocional. Agora, qual profissional que vai treinar minha inteligência emocional? Existem coaches focados em inteligência emocional, que eu recomendo muito, eu tenho algumas formações de coach. Só que você vai precisar complementar, porque o coach, querendo ou não, são ali 10 sessões, vai durar 2 meses e meio. Depois de 2 meses e meio, você vai estar pleno? Não. Tem que ter essa continuidade, a ideia do 1% por dia. Então, você já mescla com alguma terapia que vai te fazer olhar para os seus sentimentos, falar do seu pai, falar da sua mãe, que são seus primeiros líderes e que grande parte do nosso comportamento vem do nosso pai e da nossa mãe, vem da nossa relação com eles. Então, a terapia também ajuda muito. Nesse ano passado, foi quando eu, de fato, foquei, porque a terapia, ela ajuda para a gagueira, mas ela não é tão efetiva. E, gente, muitos livros, porque, gente, livro é muito barato, gente. Com 40, 30 reais, você pega conteúdo demais, a rodo. Anota, aprende, lê, e aí você vai, mas eu não tenho facilidade. Pega aquela ideia do 5 ppd, né? 5 páginas por dia. Não importa o que acontecer, você lê 5 ppd, 5 páginas por dia. Pedro, mas hoje eu consegui ler 20. Lê 5. Porque amanhã você vai pensar assim, li 20 ontem, então hoje eu não preciso ler. Essa falta vai interrompendo o seu hábito. Então, assim, o Kellen e a Patrícia, né, que respondeu, não tem receita de bolo. Tudo é muito válido, experimente vários métodos, se desafie, faça cursos de oratória. Convido, né, para os nossos cursos, que a nossa bandeira é a melhoria da oratória e da comunicação interpessoal. Mas, como eu falei, não tem como você ter isso sem inteligência emocional. Então, quem faz os cursos do Verbalize tem ganhos na comunicação e na inteligência emocional. Excelente, Pedro. E legal isso você falar também que a base é o autoconhecimento, né? Então, assim, coincidentemente, eu também comecei com um curso de oratória para apresentar minha monografia. Que eu não dei conta, nem estava dando conta nem de apresentar a monografia. Faz tempo, né? Porque hoje em dia já... Enfim, vamos passar essa parte. E outra coisa, né?
autoconhecimento. Eu, por exemplo, tenho várias fontes, né? Não tem uma única fonte, como você falou. Tem até a parte da terapia, tem a meditação que você citou também, que eu achei super legal. Então, assim, é realmente buscar o que funciona pra gente, né? Exatamente. A Tá, meditação também eu usei muito, boa, Kellen, bem lembrado, usei meditação. Exato, é o que funciona, não tem regra. Você vai ver alguns gurus aí, Kellen, alguns caras que vão falar assim, a minha fórmula mágica, se você fizer o meu curso, você vai ficar perfeito. Isso não existe. Não acredite. Eu, por muito tempo, acreditei em fórmulas mágicas, porque com a gagueira a gente quer algo que resolva logo. Mas você precisa se permitir, sabe? Viver essa melhoria. Com calma, 1% por dia, vai experimentando e tal. Deixa alguma grana aí do seu mês focada para você investir em você. e o que você falou também no início, de se arriscar, né? Foi a primeira coisa que você fez, que você se jogou, mesmo você gaguejando, você foi lá e fez o que tinha que fazer. Essa E eu aí não acho, pode faltar. Pode faltar um livro, pode faltar terapia, pode faltar um coach. Mas não pode faltar o desafio que você cria, que você vai lá e você dá a cara a tapa. Essa não pode faltar. Se você fizer só essa, você consegue. Se você fizer todas as outras sem essa, você não consegue. e aí eu trago aqui uma fala do Fábio, né? Ele está trazendo aqui para gente que recebeu a palavra de um comandante há muitos anos que impactou negativamente. E falou para ele assim que ele perdeu a voz de comando, né? Eu estou até imaginando aqui, pode ser que o Fábio seja do meio militar, então tem realmente essa muito forte, né? O comando. E ele está falando assim, devido à minha dificuldade, percebo que isso me atingiu até hoje, infelizmente. Como posso superar isso? Entendi. Ele tirou a sua voz de comando, ou seja, ele disse assim, você não é mais líder. Foi algo assim? Você não comanda mais essa equipe. Eu acredito que ele perdeu a voz de comando, mas assim, no sentido muito mais, não conseguir liderar, né? Digamos assim, pelo que está Ah, aqui. tá. Entendi. E aí ele ficou negativo. Ah, entendi. O teu comandante, teu chefe falou isso para você. Olha só como é louco. A voz externa de alguém virou uma voz interna em você. E ela te palpita, ela entra na sua cabeça e te atrapalha. Precisa exercer, principalmente o número 1 das 5 possibilidades de fazer a sua gestão emocional, que é o diálogo interno. Ela não é porque ele falou que ele é o dono da verdade. Você vai questionar essa frase, você vai fazer exatamente o oposto dela. Você vai pensar, eu sou comandante. É de graça pensar que você é comandante. Você pode pensar o que você quiser. Assim, eu sou comandante. Na minha voz de comando está aqui sim. Qual é a evidência que você tem comando? Ué, você já comandou antes. Você fala assim para si mesmo, eu já comandei antes. Por que a verdade de uma pessoa vai transitar em cima da minha verdade? Ou da verdade e de fatos que eu liderei e coordenei várias pessoas. Isso aconteceu. Então, assim, mudou esse pensamento para esse pensamento positivo, aí você precisa comandar logo de novo. Tem que entrar em ação e comandar mais vezes para que você, por meio das experiências positivas, mande um estímulo para o seu cérebro de que você consegue. Lembra? Do resultado vem para o pensamento. Então, você precisa de um resultado positivo para ele alimentar o pensamento e ser um pensamento positivo. Então, tem que entrar em ação. Não adianta só também pensar positivo, eu consigo comandar e não entrar em ação. Entre em ação e prova para si mesmo, para o seu cérebro, que você dá conta. Excelente, Pedro. Vou ler mais uma pergunta aqui da internet. Tem alguma dica de como se manter tranquilo quando as situações de conflito na equipe acontecem? Me vem a imagem do gatinho, tá? Lá com a aranha. Uma dica de como se manter tranquilo quando situações difíceis acontecem? Isso. Aceitar, número 1. Sempre aceitar. Sempre aceita. E ter um pensamento de gratidão também. Aconteceu uma situação ruim. Vamos aprender como é que a gente pode lidar com isso. Saiba que
ficar irritado não vai ajudar. Qualquer sentimento negativo vai sugar a sua inteligência. Vai sugar a sua inteligência. Então, nessa hora, aceita, deixa vir, dialoga com aquele pensamento, não busque culpados, não busque falar, foi culpa sua, era responsabilidade sua e você não fez. Foca na solução, traz seu time, cocria com eles, escuta eles, anota, seleciona aquelas melhores ideias, junta tudo. Depois que passar isso, você volta lá em quem tinha responsabilidade e não fez, dá um feedback assertivo para ele e segue o barco. Legal, antes que eu me esqueça aqui, pessoal, antes que o Matheus brigue comigo no final, queria reforçar aqui com vocês para a gente responder a pesquisa, tá? De sentimento, para que a gente consiga atender as expectativas, né, as necessidades da nossa comunidade de gerenciamento de projetos, tá? Não deixem de responder, por favor, ajuda muito e a gente consegue buscar conteúdos como esse que o Pedro trouxe para a gente, sensacional. Ô, Kellen, virou pesquisa de sentimento só porque é tema inteligência emocional? Aí essa resposta é para o Matheus, que é da comunicação. Eu gostei demais. Legal, né? Ele faz umas buscas aí para melhorar a nossa captação. Pedro, então a resposta que você deu até está ligado quando você fala de não achar culpados, eu estou entendendo que tem a ver com a próxima pergunta aqui, né? Como entender que as situações tensas com o cliente não são um problema pessoal? Não é com você, né? Não é. A máxima, Kellen, é o seguinte: toda crítica, tudo de ruim que você recebe fala muito mais a respeito de quem gerou aquilo do que em relação a você, sabe? Alguém, um ser humano, só critica o outro, só fala mal do outro, quando ele vê no outro algo que ele tem dentro dele. Então, o que ele está trazendo para fora é uma característica dele. Então, um cliente começa a extremamente criticar a sua proposta, fala que ela não estava de acordo, sendo que você fez um bom trabalho, ou você criou toda uma expectativa de um cliente que veio, entrou em contato, foi todo interativo com você, se relacionou bem, mas você não fechou a venda. Como é que aquilo não é pessoal? Cara, para não levar para o lado pessoal, sinceramente, a gente tem que deixar de ser egoísta. Porque quando a gente toma tudo para o lado pessoal, a gente está sendo egoísta. Você está dizendo que você está no centro de todas as razões, de tudo que acontece, você é quem comanda, você é quem define, você é quem direciona. Você não sabe se o cliente acordou com uma proposta que era metade do preço, se a esposa falou que não valia a pena. É claro que é seu papel como vendedor descobrir isso e ter todas as variáveis da tomada de decisão do cliente na sua mão para você controlar e poder quebrar as objeções. Aqui no Verbaliza eu também faço algumas vendas, principalmente para empresas. Tenho um time comercial. Mas saiba que você vai perder vendas e não foram por sua culpa. Assim, foram por sua responsabilidade. Mas se você fez o seu melhor e naquele momento era o seu melhor e não fechou, tudo certo. Nunca ache sempre que foi uma falha sua, você não falou bem. Excelente. Pode ter sido vários outros fatores. E legal, Pedro, assim, de verdade, é ver tanto você contando a sua história, né, da superação, ou, enfim, do processo que você teve, mas também, assim, saber que você é formado em engenharia de redes, não é isso? Exatamente. E trazendo todo esse conteúdo para a gente de inteligência emocional, porque às vezes a gente separa muito, né? A parte assim, eu só sou técnico, eu não tenho, não sei lidar bem, ou não tenho como desenvolver minha inteligência emocional. E não é verdade, né? Tem várias formas, mas é preciso a gente também se movimentar, buscar. Deixa eu, assim, a gente está indo para os 5 minutos finais, deixa eu dar outro recadinho aqui, que a gravação vai ficar disponível no YouTube, lá na página do PMI-DF, em até 48 horas, e que o certificado, pessoal, vai ser liberado em até 24 horas, já contendo o código de PDU, tá? Lá direto no Simpla.
Pedro, então, assim, eu vou agora agradecer imensamente, porque, assim, realmente trouxe muita coisa, muitas verdades, né? Você quebrou muitos tabus, foi bem legal. Legal. E tenho a agradecer e espero que a gente siga em frente aí, que possa contar com a sua parceria, conte com a gente também. Vou deixar aí para você dar as suas palavras finais, depois para a Cris, e é isso. Excelente, Kellen. Nossa, foi muito gratificante estar aqui. Agradecer pela oportunidade que o Matheus me deu logo que ele comunicou comigo pelo LinkedIn. E logo me veio o PMI, lembrei daquela estatística lá dos 76%. Falha de comunicação é o principal motivo de falhas empresas. Eu já, na engenharia, já dei com alguns projetos, como eu conversei com vocês. Eu tenho um carinho por PMBOK, Agile, PMI também, eu já tinha ouvido, mas o que é o PMI de fato? Hoje eu entendi o que é o PMI de fato. Vocês são muito organizados, agradeço a Kelly, a Cristina, toda uma interação, enfim, foi muito gratificante. Eu agradeço a atenção de todos vocês que estiveram aqui comigo, conosco. Tomara que vocês consigam, de fato, já tirar alguns insights, botar em prática aquele negócio. Bota em prática, porque se não aplicar, vira só obesidade mental, vai ficar gordinho, seu cabelo vai crescer mais de tanto conhecimento que tem, mas você não está aplicando. Eu vou compartilhar aqui a minha tela apenas para dizer a vocês que eu tenho 2 encaminhamentos. Número 1, veja todas as situações como estudo de caso de inteligência emocional. Conversou? Faz o ciclo. Interagiu? Faz o ciclo. Qual foi o pensamento? Qual foi o sentimento? Como é que eu me comuniquei? Qual foi o resultado? Conversou com a mãe? Teve uma discussão, uma DR com o marido? Vida pessoal? Passou? Cara, o que eu pensei? O que eu senti? Como eu comuniquei? Como eu agi? Qual foi o resultado que eu tive? Já bota na prática, começa a enxergar, começa a fazer isso um hábito, um estilo de vida. É o que eu sugiro para vocês. Para isso se tornar mais hábito ainda, eu convido vocês, todos vocês, para uma aula experimental gratuita, uma aula avulsa na Academia de Oratória e Comunicação. Tem um custo de R$ 139, mas eu tirei de todos vocês, para vocês conhecerem. Além disso, se vocês toparem fazer o nosso curso, vocês têm um desconto exclusivo, que é da parceria do PMI, de 15%. Então, você vai chegar lá no nosso time de vendas, pelo WhatsApp, por ligação, você vai falar, tem um desconto aqui de 15%. O cupom é IEPMI, que é Inteligência Emocional, PMI, PMI. Nesse número aí, que é o nosso número do pessoal do comercial. Tá bom? Vai ser um prazer gigante ver vocês lá. A gente tem 4 turmas, aí os horários e tudo mais, quem tiver interesse, é só vir falar nesse número aí. Pedro, que bacana. Muito obrigada pelo carinho. Nós do PMI ficamos muito agradecidos pela oportunidade de tê-lo aqui com a gente, né? Tenha certeza que temos outros eventos sendo planejados para esse ano e com certeza teremos muito prazer de poder contar com a sua participação, porque assim esse tema da inteligência emocional tem muito a ver em como a gente vem buscando apoiar a sociedade nos nossos projetos sociais. E aí a Kellen, a nossa diretora de projetos sociais, ela vai fazer um trabalho assim muito bacana esse ano. A nossa equipe de educação e de eventos está planejando uma continuidade com o NextGen, que também são pessoas que têm assim uma necessidade, uma carência muito grande de perceber o seu lugar no mundo, de se reconhecer como pessoa e capaz de interagir, né? Então, o tratar essa inteligência emocional é fundamental quando você está começando, né? Quando você já está rompendo os laços do ensino fundamental, indo para a vida adulta, né? Isso é muito importante para a gente dar conta de superar esses desafios, né? Verdade. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter uma parceria muito bacana esse ano e vamos conseguir fazer grandes coisas. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada.
Agradeço Gente, de coração. um agradecimento imenso, vocês todos que vieram participar do nosso webinar. Nós tivemos muito prazer em recebê-los e queremos contar com vocês nas outras iniciativas. Então, fiquem à vontade, entrem no nosso site, acompanhem os nossos calendários. A gente sempre tem bastante coisa interessante vindo por aí e queria contar com o apoio de vocês para a gente estar continuando a fazer esse trabalho bacana junto à sociedade, tá? Um beijo grande e muito obrigada a todos.